pessoal, tudo bem? Me chamo Edson e hoje vamos contar um pouquinho da história do rei Davi. Seja muito bem-vindo ao canal, deixe seu like e se inscreva se você não é inscrito ainda. Bora começar então? Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava seu tempo cuidando da ovelha de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que fosse à casa de Jessé para ungir um de seus filhos. Na época, Saul era o rei de Israel, mas Deus não estava contente com ele. Saul estava em guerra na época, quando Samuel foi à casa de Jessé e viu lá seus 7 filhos, 7 filhos de Jessé, no caso. Logo pensou que era o filho mais alto, mais forte, escolhido por Deus. Porém, Jessé não tinha falado de um outro filho. Então, chegando, no caso lá, Samuel viu os outros filhos, viu o mais velho, o mais forte, o mais bonito, pensou que era ele, mas Deus tocou no coração de Samuel dizendo que não era aquele ainda. Então, Samuel perguntou a Jessé: você só tem esses filhos? Jessé responde falando que tem outro filho, o mais moço, que está no campo cuidando das suas ovelhas. Então Samuel fala para Jessé mandar chamá-lo. E assim foi. E quando chegou Davi, o profeta pegou o chifre com óleo e ungiu. E o Espírito, veio até Davi, se apossou de Davi. Nessa época, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus. Saul havia convocado todos para a luta, E com isso tinha 3 irmãos de Davi, os mais velhos. Os filisteus também, tinham no exército um gigante que se chamava Golias. Tinha mais ou menos 13 metros de altura. Os israelitas tinham medo do gigante, porque era forte, E durante 40 dias, Golias insultou o povo e os soldados de Israel. O rei, o rei de Israel, ali no caso, Saul, comunicou-se, com os filisteus, que propôs um soldado de Israel contra o gigante Golias, 1 contra 1, um famoso X1. Quem ganhasse ali vencia a guerra. Nesse momento, Davi estava chegando na base do exército, que foi, no caso, levar mantimentos para o seu irmão. Já que nenhum dos soldados de Israel queria lutar contra Golias, Davi resolveu ele mesmo enfrentar Golias. Mas antes, o rei Saul tinha proposto algumas condições, E nisso colocou algumas coisas em prêmio. Um dos casos, que ia ser sua filha. E Davi, esperto, pensou, cara, esse sogrão de Saul, acho que eu vou pensar nessa questão ali. Então assim foi, Davi foi lá e conversou diretamente com seus irmãos, conversou com Saul e falou assim: eu vou enfrentá-lo. Saul olhou para o tamanho daquele rapaz e pensou: nossa, estamos perdidos. Esse cara aí, ó. Mas vamos ver, E Davi, para não ficar apenas, dizendo que não tem experiência com luta, contou a história que ele tinha enfrentado um leão que queria comer as ovelhas de seu pai. E conseguiu matar um leão e um urso. Então,
então chamaram para o campo de batalha Davi e Golias, o rei Saul tentou colocar sua armadura em Davi. Só que Davi se sentia desconfortável, que era muito pesada, e teve a ideia de pegar sua funda, né? O bodog e o estilingue, né? Conforme alguns lugares falam, né? E ia ver quem é o vencedor. Israel e os filisteus. De um lado, Davi representando Israel e Golias filisteu. Então, logo a luta começou, né? Davi rapidamente pegou a sua funda e uma pedra. Então ele girou e jogou, e nisso atingiu a testa do gigante. Então ele caiu. Assim que ele caiu, Davi pegou sua espada e o cortou a cabeça, né? Assim o povo e o exército de Israel venceram a batalha dos filisteus. Davi foi extremamente homenageado pelo povo e pelo rei Saul. Saul logo em seguida, né, ele sentiu um pouco de inveja, porque muitas pessoas estavam saudando Davi. E com isso, Davi foi até um pouco perseguido até por o próprio rei Saul. E acontece que, olhando para essas histórias e olhando para o começo ali, que Davi, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia o que ia passar no decorrer da sua vida, né? Ele não sabia qual era o plano que Deus tinha preparado para ele. Porque quando Samuel ele foi ungí-lo, né, a Davi, ele pensando na cabeça dele que estava ungindo o seu sucessor. E na verdade Deus já estava preparando um rei para Israel, né? E nisso, porém também outro detalhe que eu achei interessante, né, é que Samuel ele amava muito Saul, né? Porque ele ungiu a Saul também. E nisso, quando ele vai ser ungido, vai ungir a Davi, pensava Samuel que ele podia estar ungindo um profeta, mas não, estava ungindo ao rei de Israel, né? Deus conhecia o coração de Davi e sabia que quem era Davi, né? Deus sabia. Às vezes a gente não conhece as pessoas, né? Às vezes só vê a aparência, mas não sabe o que está no coração daquela pessoa, né? E Davi, ele foi um exemplo disso. Ou até quem nunca fez isso, né? Olhou ali uma capa e falou assim, não deve ser legal, a capa não é bonita, né? Mas isso foi um exemplo, pessoas. Davi, ele errou, sim, e muitas coisas ele errou ali, segundo a história dele. Mas mesmo assim, né, ele se arrependia, ele ia lá e buscava a se reconciliar com Deus, né? E até hoje é conhecido como o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, né? E o interessante é que hoje está marcado a história de Davi, porque ele foi um cara que lutou, né? Que errou, que voltou atrás, que se arrependeu. E até hoje sua descendência vive em nós, porque Jesus, ele foi descendente de Davi e está marcado, né? E hoje somos descendentes de Cristo Jesus também. E a geração, né,
de Davi vive até hoje. E com isso, carreguemos nosso sangue de guerreiro, né? De lutador, assim como Davi, assim como Jesus. Valeu, galerinha. Obrigado, galera. Até a próxima história. Se você quiser, né, estudar mais, querer buscar mais a história de Davi, né, vai lá, leia a Bíblia, né, que tem algo muito importante para você. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Não deixe de dar o joinha e se inscreva no nosso canal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.